Pronto. Pronto, tá ouvindo? Tô. Joia, joia. Pois Ficou até é, mais alto para mim dessa vez. Estava muito baixo. joia. Eu Caiu tenho... na hora que você estava falando da relação da escola da exegese com o direito natural. Pronto, pronto. É porque havia esse entendimento de que a, a escola, de que os parlamentares, eles extraíam os princípios do direito natural, o conteúdo do justo, do que era certo e errado, e positivavam na lei. Então, a lei era promulgada, o juiz não poderia alterar, porque o juiz associado ao antigo regime é como se ele não tivesse legitimidade para Ah, implementar o direito natural. Isso aí ficaria a casa dos parlamentares. É por isso que o direito natural, durante a Revolução Francesa, ele praticamente, o direito natural de origem racionalista, ele praticamente dá origem ao positivismo jurídico exegético, que é o que surge com a escola da exegese. Tanto é que tem uma frase. a ditadura do legislativo, né? A ditadura do legislativo. É porque tem que ter ver também que eu acredito que nesse momento ainda não era universal, o sufrágio não era universal, né? Então, era censitário, inclusive, então, de certa forma, existe uma dominação da grande maioria da população pela uma minoria de representantes, né? E é isso que tem um historiador que eu gosto, o Eric Hobsbawm, ele fala da dramática dança das revoluções liberais. Sim. Ele fala o seguinte, olha, o que acontece nas revoluções liberais é que nós temos uma pequena classe que está em ascensão, que é a burguesia, e ela movimenta a grande massa dos camponeses que estava insatisfeita com o antigo regime, mas depois que ela engata a revolução começa a sair do controle dela. Aí ela se alia ao status quo, à A restauração de 1815, né? Que é o Congresso de Viena. pronto, ela se alia à aristocracia para colocar fim à revolução. E Deixa de ser uma classe revolucionária. deixa, exatamente, ela deixa de ser uma classe revolucionária, inclusive essa é a crítica originária à ideia de constitucionalismo, né? Porque aí nasce o constitucionalismo. Vamos E dar a vontade política, não só do Estado, mas da grande maioria também. mas é interessante porque dentro desse contexto, que é um contexto econômico, né, de ascensão da burguesia, você nota fenômenos distintos, né, de ascensão da burguesia e esse aspecto aí da restauração. Que na França havia essa desconfiança do judiciário, né, que o Sim, judiciário era ligado. Já na Inglaterra foi o contrário, né? Havia desconfiança do parlamento. Enquanto o common law foi se desenvolvendo como a ditadura do legislativo, né? Na Inglaterra já foram os tribunais, né? Que foram tocando o direito para frente. Havia é, desconfiança do porque o parlamento era ligado à nobreza, exatamente o contrário, né? Não existia parlamento na França. A França se espelhou do parlamento, que foi aquela evolução lenta, né? Desde a Câmara Alta até chegar, sim, sim. né, na Câmara Baixa. É, Então, na Inglaterra era o contrário. Existia desconfiança do parlamento, enquanto na França existia a desconfiança tanto é que no o parlamento, essa desconfiança ela tentou ser resolvida através da garantia da representação da eleição de parte do parlamento pela classe pela burguesia ascendente. Uhum. Mas a grande massa, os clamores de sufrágio universal foram barrados totalmente no meio da Revolução. Sim. E o interessante é que essa ideia. Então, eu acredito que no direito britânico houve meio que uma cultura de respeitar o common law, né? Então, vamos respeitar que vamos deixar que os juízes decidam isso e tal. Só que essa tendência ela foi erradicada nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, quer dizer, porque lá foi até o realismo jurídico, né? Ou seja, Porque a desconfiança era muito pior, né? lá nos Estados Unidos, o parlamento foi associado com a metrópole, né? Eles eram. Exatamente. É isso que eu ia Aí dizer. surgiu a ideia do juiz como protetor da Constituição. Então, a lógica ela é totalmente invertida. Mas Uhum. o ponto importante aqui que eu queria destacar é que, nesse primeiro momento da escola da exegese,
realmente o direito ele é reduzido à lei e tem-se a ideia de que existe uma completude do código, né? O Código Civil traria todas as soluções para os casos concretos. Só que o Óbvio fala, olha, tem até inclusive uma frase muito conhecida nessa época de um professor da época que falou, olha, eu não sou professor de direito, eu sou professor de Código Civil. Só que enfatiza muito como foi valorizada essa questão do direito positivado na lei. Mas aí o que é que o Bobbio fala? Olha, logo na primeira geração da escola da exegese, os estudiosos começaram a perceber que não tem como que a prática da interpretação e da aplicação da lei era bem mais complexa do que simplesmente o silogismo. Então, isso foi flexibilizado, dizer, opa, não, peraí, existem lacunas, casos ele pode recorrer à analogia, aos costumes, ao princípio gerais do direito, que inclusive ainda é a disposição da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Formatação, né? Exato. Aí, isso foi se flexibilizando. O que é importante? Por que isso é importante? Porque o Perelman, ele critica o positivismo, mas ele parece estar se referindo diretamente àquele positivismo da primeira geração da escola da exegese, porque até o Kelsen critica esse positivismo. Sim. Fala claramente que ele não é um adepto do automatismo judicial. Na discussão entre ele e o Schmitt, na verdade, é o Schmitt que adota essa perspectiva, de que a atividade do juiz é estabelecer a subsunção do fato maior. Já o Kelsen vai dizer, olha, o Schmitt está adotando uma perspectiva do automatismo judicial que ninguém adota mais. Então, por que isso é importante? Porque ele parece também ir nessa onda de realizar uma generalização do positivismo, como se todos os positivistas defendessem essa ideia de automatismo, né? Professor, eu acho interessante você falar disso, porque para quem lê, eu li a Teoria Pura. Né? Uhum. Quem lê sabe que a pessoa que faz aquela crítica ao Kelsen não lê o Kelsen, porque o pessoal costuma tratar o Kelsen como se ele fosse aquele adepto ao juiz autômato. E não é. Você vê com alta carga de culturalismo jurídico Claro. Cara, o Kelsen era erudito, cara. Ele frequentava de Viena. Ele fala de comunismo, fala de psicanálise. O cara é erudito. Gigante, né? Pois é, e assim, o Kelsen, na verdade, que pouca gente... Aqui no Brasil existe muito essa ideia no imaginário do jurista de que não tem como eu ser favorável a uma jurisdição constitucional, né, que é o poder do judiciário de defender a Constituição, controlar a constitucionalidade das leis, dentro do positivismo. Mas as pessoas esquecem que o Kelsen, que formulou o controle concentrado de constitucionalidade, ele compatibilizou os dois. Uhum. Lá naquele livro Jurisdição Constitucional, ele fala que, e é uma passagem que eu acho muito importante, que, principalmente em termos de ativismo aqui no Brasil, em que o Kelsen fala, se for para nós permitirmos que um juiz, um corpo de juízes que não foram eleitos, anulem leis com base em princípios de justiça abstrato, é melhor a gente fechar o parlamento. Porque esses princípios não são direito, não são princípios jurídicos, não tem como eu permitir que um juiz, ele com base no princípio da liberdade, vá lá e declare a inconstitucionalidade de uma lei elaborada pelo Legislativo. Então, nesse ponto, o Kelsen, ele me parece bem consciente, né? Ele não, por ele ser um relativista moral, claro, ele rejeita essa hipótese. Mas o que é importante aqui? É justamente ter em mente que essa crítica do Perelman, ela vale muito para aqueles adeptos do positivismo que tentaram realmente adotar uma concepção rígida e formalista de aplicação do direito. Mas essa concepção, ela não se estende para os outros positivistas que vieram depois, né? O positivista depois disso se desenvolveu muito. O próprio Kelsen não era adepto disso, o Hart também não era adepto disso. Depois do Hart nós temos aí uma geração de positivistas da escola analítica que estudaram com Hart, com Dworkin em Oxford, que eles já
reformularam o positivismo de várias maneiras, e essa discussão é simplesmente ignorada pela teoria do direito brasileiro, que Há um reducionismo, né? muito, É. muito. E eu realmente não sou um simpatizante do positivismo, mas Você chega naquela o que, situação que os teóricos do direito fazem aqui no ao Brasil... naturalismo. Oi? O positivismo não se contrapõe ao naturalismo, ao direito natural. Exato, exato. Tanto é que quem fala isso é o John Finnes, né? O John Finnes é não sei se você já ouviu falar, ele tem um livro inteiro, Natural Não. Law e Natural Rights. Ele é um justnaturalista ortodoxo, né? Ele é um cara extremamente conservador. E ele desenvolve toda a teoria e ele fala muito isso. Ele diz, olha, cara, essa discussão entre positivistas e não positivistas é uma discussão que a gente tem que superar, porque, na verdade, são dois tipos de teorias diferentes que são compatíveis, né? Elas cumprem funções diferentes, né? Exato. O positivista quer ir até aqui, mas eu vou além, eu vou falar em princípios de justiça, em racionalidade. O positivista não quer falar sobre isso, tudo bem, mas isso é uma teoria diferente, não se contrapõe. A mania de criar no direito, tudo no direito você cria uma dualidade. É o Exato, formato material, né? exato, exato. Tudo tudo é a dualidade. Direito que é um aspecto do reducionismo, né? Que eles, o próprio texto que o senhor passou tem como objeto, né? Que a Pois crítica ao é, reducionismo, a simplificação, né? E, o Perelman ele tenta formular uma lógica material, uma lógica seria que buscaria realizar a justiça a partir da ideia de ponderação, de equidade, no caso concreto, sim, construção, eu lembro que argumento. ele falou da verdade, como é que ele diz? A verdade processual, que não é a verdade, a verdade de fato, aquela verdade É uma, ideal, né? é uma verdade construída, né? Que seria o verossímil, seria o razoável, seria o aceitável, o tolerável, né? Que Nesse, seria ah, nesse ponto fica mais ou menos clara a ponte que nós podemos fazer entre aquelas aulas de reviravolta linguístico pragmática e a teoria do Perelman, né? Que ele fala de verdade construída, porque a verdade não é um dado que está na premissa maior e basta ao juiz descobrir qual é essa premissa maior. Pelo contrário, a premissa maior ela é construída também, também, exatamente. através da interpretação e tudo. Quem fala muito bem disso é o próprio Miguel Reale, na ontognosologia jurídica, né? Sim. Tanto no tridimensionalismo como no culturalismo jurídico, né? Sobre esse aspecto mais subjetivo da ontognosologia. E Pois, nem o juiz, nem o legislador, eles são tudo produtos de um meio, né? De um meio social, do meio econômico, do meio tal. E isso aí, na semiótica, você conta que é pragmática. A, a, a semiótica você pode dividir em três campos assim, mais simples. A primeira é a semântica, né? A segunda, a sintaxe. A sintaxe são relações de subordinação e coordenação entre os elementos, né? Dentro daquela perspectiva de estruturalismo, né? E que você entende as coisas pela sua relação, pela sua tensão, não do objeto em si, né? Aí por último, a pragmática, que é como se você jogasse esses elementos linguísticos dentro do meio, como se fosse uma luz refratada, né? Aí lá ele se desenvolve até sozinho, né? Os fenomenologistas que vão estudar essa coisa do texto ou da poesia, que a poesia ela se destaca do autor e começa a criar a vida própria. É a pragmática. E tanto o legislador como o juiz, né? Eles têm esse viés, né? Da pragmática. sim, sim, com certeza. O problema é que no imaginário do jurista brasileiro, que é a crítica que o Lênin faz, e eu concordo com ele, ainda existe muito essa ideia de descobrir a verdade, né? Sim. E através do estudo, Verdade real, né? ou descobrir, existe uma verdade à espera de ser descoberta, e não que a verdade ela é construída através de argumentação, de interpretação. Mas isso é perigoso, né? Vamos aplicar isso Demais, no demais. direito civil. Beleza, no direito civil a gente tolera porque você acaba fazendo a composição de interesse e vai para o centro da composição.
né? Porque ali tudo é mais disponível. Agora, no direito penal, né? No direito penal é coisa mais complicada, porque se o cara é doido, matou, ele tem que, de alguma maneira, né, tem que ser descoberto, tem que ser provado e a pena aplicada com base nos limites processuais, né? Então você não É, pode dizer que na verdade, esse problema da verdade, esse é o problema do júri, né? Inclusive, né? mas assim, essa questão do problema da verdade que ele fala aqui, não é especificamente uma questão de determinar os fatos, os comportamentos, não é nesse sentido. É de uma abstração metafísica, entendeu? Sim. É de toda é um resquício de toda uma história filosófica que recorria a uma realidade metafísica em que o justo já estava determinado. Quem fala isso com muita clareza Ah, tá. Tá. é o Tomás de Aquino. Né? O Tomás ele fala exatamente, olha, existe através da razão nós acessamos um mundo transcendental em que o certo e o errado, o direito e a obrigação, o justo e o injusto já estão determinados. E aqui nós temos a relação. É crítica que se quer feita à ideia de verdade nesse sentido, que aí o Habermas vem falar de mundo pós-metafísico. Superamos. O problema é que vários juristas não superaram. Então, a verdade nesse sentido, não é questão de fato, não. Mas é no sentido, por exemplo, de você acreditar que já está, e de certa forma existe um nível muito grande de objetividade, de que existe um direito à realização do aborto, por exemplo. Ah. Na verdade, essa verdade, o que é justo, o que é injusto, se a pessoa tem ou não, que pode ou não praticar o aborto, isso vai ser construído argumentativamente. E nessa argumentação, nós vamos recorrer, um dos argumentos que pode ser utilizado é a argumentação empírica. Eu vou recorrer, por exemplo, a uma pesquisa científica que mostra uma quantidade específica de mulheres morre porque tentam fazer o aborto clandestinamente. Outra pesquisa científica dizendo que até tantas semanas não existe ali uma vida humana, um sistema nervoso. Esses são os argumentos empíricos que você pode provar, que é a questão da prova do fato. Mas não existe uma verdade pré-determinada. É essa questão da crítica metafísica que os autores, tanto os positivistas como alguns, como é o caso do Perlman, eles criticam. É essa verdade aí, é a ideia de uma verdade metafísica. Né? E eles têm o medo de você retornar um sistema jurídico teológico, né? Você acredita no algo místico, algo transcendental, só que nós estamos numa época em que isso não seria mais aceito no debate público. Esse movimento aí retornou já, né? Com muita força, né? Sim, sim. Muita força. É por isso que, assim, alguns autores criticam, e eu concordo, de que nós estamos, no direito brasileiro, está passando por um momento de retorno a um momento pré-iluminista. É. Esse cara aí vai nomear, vai acabar nomeando, né? Não duvido, né? Nós já temos juízes que recorrem ao direito natural, o Marco Aurélio faz isso, né? Isso não é de direito natural das coisas, como se isso dissesse muito, né? Se eu estivesse falando isso, eu estaria esclarecendo muito, mas o próprio Marco Aurélio já recorre a esse tipo de recurso teórico. Então, é bem problemático esse ponto. E aqui é, como você falou, aqui nós temos uma aplicação bem prática dessa discussão no momento em que eu parto, porque essas discussões, os pressupostos que eu adoto influencia a atividade do juiz, que tem um aspecto democrático. Se nós observarmos um pouco os casos concretos que o Perelman analisa, e nesse ponto o livro dele, Lógica Jurídica, é bem rica, porque ele trabalha com vários casos concretos. Vou mencionar alguns que para mim fica claro como ele está querendo, na verdade, é se livrar de uma lógica formalista, né? E é nesse sentido que ele quer se livrar, que é aquela da lógica formal, no sentido da premissa maior e premissa menor. Sim. Exemplo, em sala de aula, não sei se foi na noite, mas na manhã. Eu falei da questão do carro que vai atravessar o veículo automotor, que vai atravessar a praça e que proíbe a travessia de veículos automotores. Eu falei nisso da noite.
Não, mas isso aí é baseado que é um exemplo, achei, do Hart, né, não? É a discussão do Hart com Fuller. Isso. Pois é, que é proibida a entrada de veículos automotores, mas pode entrar uma ambulância que para salvar uma pessoa que está lá tendo um ataque do coração, né, um ataque Aham. cardíaco. Então, é esse sentido, esse tipo de flexibilização que o Perlman ele faz menção. E isso fica claro, ele cita esse exemplo do Foley, mas ele trabalha muito também consultando os arquivos de decisões judiciais que há na Bélgica, nessa escola de estudos judiciários. E tem um caso muito interessante que ele cita, que é o seguinte: a Constituição de um país, ele, acho que era da Áustria, não tenho certeza, determinava que a lei elaborada de iniciativa do executivo, ela precisava ser aprovada pelo parlamento, né? Que é a questão da separação dos poderes, dos controles recíprocos durante o processo legislativo. Uma lei, para ser válida, para ser lei, ela teria que ser aprovada pelo parlamento, mesmo quando proposta pelo executivo, que é algo que nós ainda temos hoje na nossa Constituição. Sim. Durante a guerra, a Prússia, eu acho que foi na época, ela foi invadida e o parlamento foi fechado. Só que o executivo continuou a funcionar. E o que é que o executivo fez na época? Sem parlamento, ele elaborou alguns decretos que funcionaram como lei. Guerra, a Constituição continuou a mesma, o parlamento voltou a funcionar. Aí começaram as arguições de inconstitucionalidade das leis, decretos-leis, entendeu? Aí Aham. qual foi o posicionamento do procurador-geral na época lá, o que foi o posicionamento defendido pelo Perry? Ele disse, olha, cara, no contexto lá, não tinha como eu aplicar essa norma. Não tinha como eu aplicar essa norma da Constituição. Então, eu preciso flexibilizar essa questão aqui, porque senão eu vou declarar a inconstitucionalidade de várias leis que não foram abusivas. Na verdade, o vício alegado pelas partes era um vício somente formal, não havia vício material. E eu vou fazer isso em prejuízo de todo um Isso, normal. período em que não havia condições do parlamento funcionar. Nesse caso, é preciso uma flexibilização. Né? É nesse... Aí tem teoria que explica isso aí. Tem a teoria do fato consumado, né? E tem também a teoria da derrotabilidade das normas. Ah, sim. Né? Aí vai ser alegado, né? Nesse caso. É porque, na verdade, eu acho que a grande questão é o seguinte, olha, as normas, elas têm exceções. Não tem como você não ter exceção. Uma norma sem exceção, ela tem um risco muito grande de injustiças. A questão é quando nós estabelecer as exceções. E a partir de que argumento. Eu acho que esse deveria ser o foco da decisão, aliás, dos estudos na argumentação e na lógica. Definir esses casos, porque normas vão ter exceção, não tem como não ter exceção. Eu acho que esses foram os principais pontos assim desse texto do Perlman. Eu coloquei no site uma atividade com algumas questões, se quiser depois olhar, entregar. É apenas para você, Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. onde eu analisei esses pontos principais que a gente discutiu aqui. Agora, eu queria saber aqui, antes da gente terminar, se você tinha mais alguma dúvida sobre o texto, queria fazer mais alguma consideração e para a gente conversar um pouquinho aqui para dar mais ou menos um programa de ação aqui em relação ao conteúdo da disciplina. Não, acho sobre a exceção que você está falando agora, eu lembrei do Alexi, né, do OC, eles trabalham na mesma linha, né? Que é a lei, ela pode prever uma cláusula de excepcionalidade dentro dela Sim. mesma, né? Uhum. Quando a lei contra, ela vai para o embate normativo, né? O embate aí vai precisar uma derroga a outra, vai para aqueles mecanismos clássicos de derrogatórios, né? Sim. Especialidade, cronologia Agora, interessante é quando é para o princípio, né? Como é que você estabelece porque um princípio não derroga o outro, não há relação hierárquica, né? A relação temporal também é irrelevante. Aí como é que funciona, né? No caso do embate de princípio,
essa parte da excepcionalidade, né? Sim, porque você pode utilizar um princípio, na visão do Alexi, para estabelecer uma Hum, de exceção a uma regra. Isso aqui pode ser, né? Se sim, partir do pressuposto de o que é princípio e regra na teoria dele. A questão que eu vejo é que parece que eles falam desses temas e eles não perceberam muito essa dinâmica normativa. Então, eles tentam, de alguma forma, estabelecer uma diferença estrutural entre princípio e regra. Quando, para mim, na minha visão, sim. existe ali é uma diferença de abstração, né? E fundamentalidade. Os princípios geralmente são considerados aquelas normas mais abstratas e mais fundamentais. Mas isso não significa dizer que elas não têm exceção. Não é, eu acho interessante outra coisa aí, porque você falou que o princípio a priori seria mais fundamental, mas Uhum. existe o entendimento de que entre uma regra e o princípio, você vai sempre preponderar a regra. Por quê? Porque a regra, ela como se amolda de forma mais densa ao caso concreto, você vai preferir adequar a regra do que aplicar o princípio, né? Nesse caso, a regra seria extraída da legislação, do texto de direito Pois positivo. é, porque a regra ela gosta de uma presunção de Mas adequação. vê, mas Ela é mais. observe, nesse caso, eu estou aplicando um princípio também, o princípio da legalidade. É, Entendeu? é. Você Eu está aplicando. adoto, quando eu defendo a prevalência do direito positivado na lei, na Constituição, Não, não porque o princípio da legalidade ele fala lei, mas você está confundindo lei com regra, né? Não? é por isso que eu perguntei a que sentido de regra você estava se Não. referindo. Era a A regra regra é extraída da lei? porque o princípio da legalidade, na verdade, não se chama assim, dentro desse campo teórico, não se chama princípio da legalidade, se chama princípio da normatividade. Você fala Hum, a normativização do princípio. Então, o princípio ele se torna obrigatório, exigível, né, e garantido pelo Estado. Há uma hum, normativização da Constituição. Então, a Constituição deixa de ser uma carta de recomendação. sim, Mesmo dentro do campo programático, é norma, tem que ser cumprida. sim, Né, e o sim. Estado garante. Né? Pois é. Não sobre esse aspecto, né? Então, não é a lei ela não é imediatamente a lei, ela pode ser uma regra, pode ser um princípio. É, É interessante porque na verdade são duas funções. O o que o princípio Dworkin, o que o ele é Dworkin, elástico, né? o que o Ah, Dworkin e o Alex falam é que mesmo quando eu decido privilegiar o que está disposto no direito positivo, na Constituição, nas leis, isso se trata de uma aplicação de um determinado princípio, né? Que seria, por exemplo, uma determinada concepção de democracia, uma determinada concepção de legalidade. Então, hum, falam desse sentido. Por isso que eles dizem que não tem como fugir não tem, do princípio. Eu concordo com eles nesse ponto. Eu só tenho um pouco de preocupação com essa ideia que nós temos aqui no Brasil, muito difundida no imaginário do jurista, de que você pode utilizar o princípio para desconsiderar as leis, desconsiderar a Constituição, Como é o nome dessa prato. até um vício, né? Chamado PAN, princípio. O Streck fala isso, né? O PAN princípio. É, é, O Streck, no final do livro dele, aí tem um top mais dos princípios. Aí ele vai falando lá todos os princípios estranhos que ele... imagina, dá para julgar tudo baseado na dignidade da pessoa humana. Né? Exatamente, né? Virou. Tem até um meme que eu acho muito interessante, que é do Barroso. Ele é cara do Ah, Barroso, mas o resto é criado, né? Obviamente, ele botando a mão num saco assim e dizendo, vou sortear um princípio. É mais ou menos assim que está acontecendo no Brasil. eu não duvido, Depois não. eu acho esse meme, mano, para você, eu acho muito interessante, porque o Barroso é o cara que leva É, a ideia de princípio, né? De forma bem deturpada, na minha visão. é. Eu acho que ele se. Eu não sei se foi. Porque eu li os livros dele, o Direito Constitucional, né, positivo, Uhum. e aquele mais sobre acho que cultura de constitucionalidade, né? Sim, o controle E constitucional do ele direito brasileiro. era, assim, é, e ele era muito assim, um jovem idealista que fala que estudava, era um constitucionalista na época que não havia Constituição. Ele era um Uhum. cara absolutamente contra a ditadura.
E hoje no STF você vê ele praticamente, quando ele decide, ele cria uma norma, né? Sim. Por exemplo, né? Eles criaram agora, não sei se foi no caso da relatoria dele, mas já foi seguindo essa linha da forma como ele anda decidindo as coisas, que era mais em relação a essas prisões aí, né? Mas era da hipótese que o Estado, né, deveria fornecer um medicamento, não tem tão informativo, eu posso ir atrás depois. O Pode Estado passar. não deveria fornecer um medicamento não registrado pela Anvisa. Aí ele estabelece 3 parâmetros para que isso seja aplicado na. Eu acho assim, uma enumeração que parece que ele realmente está criando uma lei, né? Sim, sim. Ele está criando uma lei ali. Você É um pegar negócio a decisão do STF no caso Raposa Serra do Sol, né, foi a sentença aditiva ali, o STF criou, a decisão do STF é quase um diploma normativo, quase uma lei. Aí já é um problema também, professor. Assim, eu não sou contra o princípio conta majoritário, ele realmente tem que fazer esse embate com o parlamento, porque agora, assim, ultrapassou os limites, mas, de certa forma, é um sintoma do problema de representatividade que a gente está tendo no Brasil, né, com relação ao Congresso. A questão é saber se o remédio está correto, né? Não, pois é, eu acho que não está. Eu acho que não está. Pois é, a grande questão é essa, que existe uma patologia política, eu considero, eu acho que com certeza, né? Vários teóricos políticos falam sobre isso. Mas a questão é saber se o remédio da jurisdição... Ele alega, olha só, Pode ser. alô? Pode ser. Pronto, não, ele alega sempre a questão do princípio contra majoritário, que fundamenta essas elucubrações dele, mas, ao mesmo tempo, ele vai garantir a prisão em segunda instância para uma espécie de pacificação social, para uma espécie de dar, tá entendendo? É uma contradição lógica, né? Muito. Sim. Né? Ele utiliza ali argumentos utilitaristas que contrariam a ideia do princípio da função comunitária. Com certeza, com certeza. Rapaz, então vamos ver aqui, a próxima aula, a gente continua com o Perlman ou você queria partir logo para a questão do Lane com a semiótica? Dá para a gente fazer uma ponte já, na próxima aula. Mas você que sabe, se o capítulo não for muito grande, dá para botar os dois. Tem tempo, já é sexta ainda, né? É porque, na verdade, nossas reuniões têm que ser quinzenais. Não, então pronto. Então é melhor ainda. Você que sabe, você acha que trabalhar o Perlman para essa quinzena, né? Ela fica pouco conteúdo, fica muito. Não, dá certo. A gente pode fazer. Poderia... Que o Perlman ele vai ser importante para você também, porque ele trabalha muito com essa questão das normas, sabe? Então, a gente pode ver mais uma aula com o Perlman, com o texto dele, e depois a gente passa para o Lane. Eu acho bom. Eu acho bom. Tá joia. Tudo bem, rapaz. Então, espero que você tenha gostado aí. A transmissão foi boa, pelo menos para mim foi. Beleza. Aí a gente combina, Foi boa. A gente se mantém em contato, porque aí nós combinamos, eu vou lhe enviar o capítulo e a gente combina também um horário que dê certo para nós dois daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias ninguém sabe como é que vai estar ainda, né? Exato. Se a gente vai haver a prorrogação. Também acho que vai haver. Também acho que haverá. Vai voltar agora não. Vai ser no meio do pico, né? Pois é. Pois tá, rapaz. Então. Beleza, professor. Pois então, obrigado aí pela orientação. Eu fico na guarda aí e vou deixar aberta a questão até da orientação da monografia se o professor não me responder. Certo. Bem, eu vou falar com a Vanessa, com a coordenadora, perguntar para ela o que precisaria ser feito e te dou um retorno por WhatsApp. Beleza, gente. Pois é isso, viu? Valeu. Então, boa noite aí, bom final de semana. Bom descanso. Boa noite, abraço. Valeu, abraço.